Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o psicólogo Valdinei Arruda e eu estou em mais uma live. É um prazer falar com você. Eu sou analista do comportamento humano e eu sempre tenho contribuído com uma live para o seu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento se tornar um comportamento melhor, e aí nós vamos cada vez mais sendo assertivos naquilo que vamos fazendo. É claro que não vamos buscando a perfeição, mas vamos nos adequando para viver uma vida melhor, para estarmos vivendo uma vida tranquila. E você é mais do que nunca o meu convidado desta noite. Eu agradeço muito porque nós estamos aqui para falar nessa noite sobre reforma. Eu já lanço uma pergunta para você nessa noite. E aí, você já fez alguma reforma? Já passou por alguma questão significativa na sua vida, onde a reforma poderia ser algo que era crucial naquele momento? Eu quero, falando de reforma nessa noite, trazer questões importantes para você, trazer questões importantes para todos nós que estamos na nossa live. Lembrando sempre que aqui eu levo o seu comportamento a sério. E você, leva o meu comportamento a sério? Então, vamos combinar o seguinte: se eu levo o seu comportamento a sério e você leva o meu comportamento a sério, então vamos nós cada vez mais ser pessoas que contribuem para uma boa e grande disseminação de um comportamento que pode melhorar, ok? E melhorar a sociedade. Está conosco nessa noite Samuel Luz. E aí, Samuel? Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui na nossa live, né? Que bom que você está conosco nessa noite. As pessoas estão chegando e cada vez mais, quando as pessoas vão chegando, isso alegra muito o nosso coração, né? Pedro Augusto está conosco, sempre Pedro junto conosco aqui. E nós vamos crescendo em número de pessoas e vamos cada vez mais nos tornando cada vez mais pessoas unidas no mesmo propósito, né? Eu resolvi falar sobre reforma. E aí a grande questão é, você de repente está aqui e você me pergunta, mas calma lá, que tipo de reforma é essa? Que reforma você está falando, Valdinei? Olha, a Jaque está conosco. Tudo bem, Jaque? Ana Maria, tudo bem, Ana Maria? Seja bem-vinda, né? Que tipo de reforma você está falando? Eu estou falando de uma reforma muito importante. Em tempos de isolamento, nós sabemos que nós vamos precisar, talvez, pensar muito sobre essa questão de isolamento. Mas vamos precisar pensar também, na mesma proporção, em uma questão de reforma, né? E aí, você deve perguntar para mim, mas, Valdinei, você já disse, repetindo aí, você falou assim, que tipo de reforma é essa? De repente, essa é a sua pergunta do outro lado da live. E a reforma da qual eu estou me referindo é aquela reforma que diz respeito ao seu relacionamento e o relacionamento com a sua criança. Aqui, eu sei que eu tenho pais, tios, sei que tenho responsáveis, eu tenho pessoas que estão sempre com crianças, né? E a nossa live, ela tem essa capacidade de dar a você uma informação onde você realmente vai ter uma informação para viver melhor com a sua criança nesse tempo de isolamento. Oi, Adriana, tudo bem? A Adriana Cavaleiro está conosco também, é um prazer ter você. O tema da nossa live de hoje, ele é o seguinte: qual é a reforma que você está propondo à sua criança neste tempo de isolamento social? Todos nós queremos uma reforma. Oi, Leiva, seja bem-vinda. É bom ter você conosco aqui, né? Todos nós queremos passar por um momento de reforma. Quem sabe você já reformou algo na sua casa, já reformou algo que seja importante, já promoveu uma reforma, e do ponto de vista comportamental não é diferente. Nós, de tempos em tempos, temos que pensar em promover reformas. Agora, deixa eu te falar, definir o que é reforma, e aí eu vou literalmente ler o que eu trouxe aqui, falando com você sobre reforma. Reforma é, e aí é muito importante que a gente saiba disso,
o ato ou o efeito de reformar, nova forma, nova organização, mudança para melhor. Isso é uma reforma. Mas reforma também diz respeito, e é muito importante que a gente entenda, que é quando nós damos atenção aos pequenos reparos naquilo que não está nos agradando ou não está agradando aos olhos. E aí eu digo a você, eu e você, temos situações em que muitas vezes nós vamos passar alguns momentos e vamos pensar assim, nossa, mas parece que nada muda. E aí talvez é o momento de nós entendermos, será que não muda porque nós não estamos abertos para a reforma? Pergunto eu a você, você está aberto para a reforma? Nós estamos abertos para uma reforma? Né? E agora, mais do que nunca, uma reforma que envolve um relacionamento. Você se relaciona com uma criança, você está com ela, a criança está aí. Olha quem está conosco também, a Geise. Oi, Geise, seja bem-vinda. Né? É um prazer ter você na nossa live. Né? E é muito importante nós entendermos que nós precisamos mais do que nunca ter um relacionamento com os nossos de reforma. Então eu vou repetir o nosso tema de hoje. Qual é a reforma que você está propondo? Né? E aí é muito importante que a gente saiba disso neste tempo de isolamento. Primeira reforma importante que nós precisamos neste tempo de isolamento propor às nossas crianças e também pensar isso em nossa vida, né? É a reforma que nos chama a acessibilidade. Então, qual é a reforma que você está propondo à sua criança nesse tempo de isolamento e qual é a reforma que você está propondo a você? Primeira reforma é, proponha uma reforma que traga mais acessibilidade. Deixa eu dizer a você, eu e você precisamos ter a capacidade de estar cada vez mais tendo do outro a capacidade dele entender que ele tem toda a liberdade e acessibilidade a você. A sua criança, é importante que ela entenda isso. É importante que ao lidar com crianças, ao conversar, ao estar com crianças, a ir ao encontro, onde as crianças também venham ao seu encontro, promova a acessibilidade, ou promova mais acessibilidade. Deixa eu dizer a você, nesse tempo de isolamento social, a sua criança, ela sabe que ela tem mais acessibilidade a você? Você deixou claro a ela e disse a ela, ó, deixa eu te dizer, você tem, eu estou com você o dia todo, nós vamos passar aqui a semana inteira, nós vamos ter bastante tempo juntos. É importante que você proponha cada vez mais esta questão. É importante que você proponha, mas também tenha uma atitude assim, uma atitude onde você sabe e também a criança tem toda a certeza de que você está aberta para ela. Você está com ela, né? E aqui na questão da acessibilidade, o que é importante nós entendermos? É importante entendermos que a acessibilidade, ela vai sempre nos levar a viver algo muito importante. Olha, para viver a acessibilidade, chame a criança para brincar com você. Talvez essa seja uma questão que pode nos ajudar bastante. Quando você deixa claro à sua criança, nesse tempo de isolamento, olha, vamos brincar. E talvez ela vai dizer, brincar do quê? E você pode abrir a ela a questão dela escolher e dizer, olha, você quer brincar do quê? Me diga. E deixe ela escolher. Deixe ela fazer com que você se sinta cada vez mais uma pessoa que sabe e está aberta para viver esse momento com ela, né? E aí eu digo a você também uma outra questão importante. Na sua vida adulta, nesse tempo de isolamento, uma reforma importante que você pode promover é a reforma que entra mais acessibilidade. Vem cá, as pessoas elas têm um pouco mais de acesso a você? Você está permitindo que as pessoas da sua família conversem mais com você? Você está indo ao encontro dessas pessoas, deixando claro, olha, você tem todo o acesso a mim. Você pode estar comigo o tempo em que você quiser. Você pode realmente estar comigo e eu quero estar com você. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, Dora, tudo bem? Seja bem-vinda. É muito bom ter você em nossa live.
E é muito importante que você promova, sim, como adulto, para os seus familiares, essa questão desta reforma que te leva a dar às pessoas um pouco mais de consciência de que elas podem ter acessibilidade a você. Como é difícil nós vivermos com pessoas em que nós não temos acessibilidade. Me veio à mente aqui uma cena, né? Imagine que eu e você temos que conversar com uma autoridade. E ao conversarmos com essa autoridade, como fazemos? Também está conosco e sempre fazendo presença a Bruna Rocha. Oi, Bruna. Que bom que vocês estão ligados. Isso é um prazer ter vocês aqui. Um abraço, Vitor. Estamos juntos. E aí, o que é importante nós entendermos? É importante entendermos que nesse tempo de isolamento social, mas também em todos os outros tempos, porque a vida ela continua, nós vamos passar por este momento, nós vamos voltar e aos poucos estamos voltando às nossas práticas normais de comportamento, de vivência, de convivência com as pessoas. E aí eu quero dizer a você mais do que nunca, por favor, deixe claro e proponha às pessoas que você é uma pessoa que está dando um pouco mais de acessibilidade a elas. Elas podem chegar a você. Deixa eu falar a você que é responsável por pessoas no seu âmbito de trabalho, a você que é responsável por pessoas aí no seu condomínio. Deixa eu dizer a você, nesse tempo de isolamento social, uma reforma boa para que você possa propor é a reforma que traga a ela a capacidade de ter acessibilidade. De saber que você não é uma pessoa que é difícil de se achegar a você. Me lembrei da questão presidencial. Imagine eu e você se nós formos falar com o presidente. As barreiras que nós vamos encontrar, é difícil nós termos acesso direto ao presidente. Agora, você sabe, e aqui eu quero falar de uma questão que nós estamos vendo, o presidente que nós temos nesse momento, ele é um presidente que ele sempre propõe a acessibilidade às pessoas. Cada vez mais ele aumenta essa capacidade. E isso é importante, né? É muito importante. Deixa eu dizer a você, proponha a acessibilidade. Eu vejo que o presidente, sempre quando pode, ele manda parar o carro, ele desce, ele vai até as pessoas, ele conversa, né? E eu estou falando fora do tempo de isolamento social. Eu vi muitas cenas como essa, né? E você também deve ter visto muitas cenas como essa. Oi, Vanessa, tudo bem? Olha, a Vanessa está conosco, Ana Maria também conosco aqui, né? E aí, muito importante vocês irem chegando mais uma vez, eu digo desta forma. Então, olha, é muito importante que a gente entenda essa questão. Nós precisamos mais do que nunca, né, viver uma questão importante, que é a questão da acessibilidade. Temos que aprender, talvez, esta figura presidenciável, o nosso presidente, né, como a Geise escreveu aqui, Deus abençoe o nosso presidente. Talvez nós vamos precisar entender, olha, ele está nos ensinando que dá para sermos pessoas que propõem acessibilidade a outras pessoas. Então, em tempos de isolamento, prepare-se. Mas aí você pode me perguntar, como eu me preparo para, de fato, propor acessibilidade às pessoas? Primeiro, veja como você reage quando alguém se aproxima de você. Como você reage quando alguém chega e chama por você em um local onde ela precisa ser anunciada? Como você reage quando o telefone toca e você precisa atender o telefone? Qual é a questão de acessibilidade que você tem dentro de você naquele momento? É importante que você olhe para isso. É importante que eu olhe para isso. É importante que, do ponto de vista comportamental, que a gente tenha essa clareza e que isso esteja muito bem em nós. Nós precisamos mais do que nunca ter esta capacidade. A capacidade de também entender que nós somos pessoas que podemos propor acessibilidade. Mas neste tempo, nós vamos ter que olhar, será que quando eu tinha toda a liberdade de abraçar,
quando eu tinha toda a liberdade de estar perto, quando eu tinha toda a liberdade de ser uma pessoa e me socializar com as pessoas? Será que eu sempre... que imagem eu estava passando? Eu estava passando uma imagem de alguém que não quer dar abertura à acessibilidade? Eu convido você a esse pensamento. Porque nós estamos, daqui a pouco, saindo do isolamento. E as pessoas, elas vão estar cada vez mais olhando para aquilo que você faz, observando você. E se você for uma boa referência a essas pessoas, se você realmente for importante a elas, elas certamente vão querer ter acessibilidade. E aí é com você. Já podemos começar em casa, então. Deixa eu perguntar, qual é a acessibilidade que você tem dado àquela pessoa que você escolheu para viver a vida com você? Ela tem livre acesso a você? Ela sabe quem é você? Ela, de fato, conhece você e diz: oi, tudo bem? Como é que você está? Ela pode realmente, vivendo com você, acreditar cada vez mais que você é uma pessoa que está realmente aberta para ouvi-la? Propor acessibilidade significa estar aberto para ouvir, mas também estar aberto para entender que aquilo que se ouve não é contra você, mas é a favor de você. A pessoa que vive com você e que você decidiu viver com ela, nesse tempo de isolamento, ela precisa, mais do que nunca, entender se você está aberto à acessibilidade. Então, a primeira reforma desta noite, na nossa live, reforma número 1, que nós precisamos pensar, e esta é a minha reflexão comportamental com você nesta noite, é nós entendermos que esta reforma é uma reforma que tem que nos levar a propor a acessibilidade. Pense nisso. Segunda reforma que eu quero falar com você, e aí nós temos conosco aqui também nesta noite, seja bem-vindo, Marçal Siqueira, é um prazer ter você aqui na nossa live, ok? E segunda proposta que eu quero trazer a você, repetindo então, eu vou olhar aqui e já estou dizendo a você, proponha segurança, ok? Isso é muito importante. Uma reforma importante. Qual é a reforma que você está propondo para a sua criança? Uma reforma que você não pode deixar de propor nesse tempo de isolamento é a reforma que propõe uma segurança. E aqui eu gosto sempre de pensar em uma questão. Como é bom viver em um lugar seguro? Eu tenho vivido em um bairro que, a mim, ele é seguro. Eu, sinceramente, não tenho medo de andar no bairro onde estou. Não tenho medo de ter que sair, ganhar a rua, avenida, andar quadras. Eu me sinto seguro. Agora, imagine, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista cognitivo, do nosso pensar, quando nós propomos às pessoas que se relacionam conosco, quando nós propomos a segurança. Essa é uma reforma muito importante. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida e nós não estamos dispostos a propor segurança. Cobramos demais, queremos que tudo seja do nosso jeito. Vivemos às vezes como se fosse aquele árbitro, sempre com um apito na mão para qualquer questão, nós já chamarmos atenção. E deixa eu dizer a você e dizer a mim, do ponto de vista comportamental, nós temos a capacidade de mudar esse jogo. Nós temos a capacidade de fazer diferente. E agora, em momentos, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo o isolamento social, cabe a nós pensarmos sobre essa questão. Olha, está conosco o Rafael Santos. Tudo bem, Rafael?
Juliano, César também está conosco e a Emanuele. Sejam bem-vindos. E aí é importante entendermos. Se nós desejamos realmente fazer uma reforma significativa, é importante que nós olhemos para que tipo de segurança nós estamos propondo. Porque quando nós propomos uma segurança para os nossos filhos, para as crianças, e eles vão viver melhor, eles vão andar melhor naquele espaço. Quando você chegar, não vai ter aquela sensação de, nossa, agora cuidado. Ou quando você estiver no ambiente e alguém chegar, não vai ter aquela sensação, olha, todo mundo quieto, senta direito, cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Por favor, deixa eu dizer a você, proponha, isso é muito importante, proponha segurança. Essa é uma reforma que pode mudar os seus relacionamentos daqui a pouco, quando você voltar a ter uma convivência social, vou chamar livre. Proponha segurança. Proponha segurança emocional. Proponha segurança no comportamento verbal. Proponha segurança quando escutar alguém. Proponha segurança no que diz a respeito ao apego. Quando as pessoas estão se apegando a você, proponha segurança. As crianças muitas vezes têm dificuldade de estar conosco. Por quê? Porque nós não estamos propondo segurança, nós estamos propondo sempre uma cobrança, sempre resultados. E isso é ruim. Porque do ponto de vista psicológico, nós sabemos que toda pessoa que propõe apenas cobrança, ela não gera segurança e ela também não faz gerar bons resultados. Agora, quando você e eu, quando nós propomos segurança, aí tudo fica diferente. Oi, Abel, seja bem-vindo. Osias, é bom ter você conosco também. Muda, sabe? Nós passamos a ter a capacidade de ter das pessoas, mais do que nunca, a confiança. Também passamos a ter das pessoas a certeza de que vale a pena viver a vida. Então, deixa eu dizer para você, esta é uma reforma importante. Proponha, tá bom? Proponha segurança. Margarete está conosco, tudo bem, Margarete? Margarete Tine, ali do Pantanal, o Pet Shopping. E aí é importante que você entenda mais do que nunca. E você viu que eu estou enfatizando, eu sempre digo, é importante. Por quê? Porque nós precisamos ser seres que, neste momento da nossa vida, nós precisamos propor uma reforma. E a reforma é a reforma que traga segurança. Aliás, deixa eu perguntar a você, como anda a sua segurança? Como anda você? Você está se sentindo seguro? Existem questões que estão trazendo a certeza de que você está realmente seguro, mesmo em meio a tantas questões em que nós estamos vivendo? É muito importante. Tenha na sua mente a capacidade de entendimento de que você pode propor essa reforma. A reforma que traz segurança. A reforma que faz com que você, na sua mente, seja uma pessoa segura. E aí, de repente, você me pergunta, mas como eu posso me tornar uma pessoa segura na minha mente? Ou como eu posso ser uma pessoa que posso gerar segurança para a minha criança? Deixa eu responder a todos nós. Primeiro, gerencie a sua maneira de pensar. Por favor.
Olhe para os seus pensamentos e veja aonde está faltando segurança. Veja aonde você precisa melhorar e não tenha nenhum medo de melhorar. Melhore. Deixa eu dizer a você, quando eu tinha 7 anos de idade, eu me lembro que eu passei por uma situação em que eu fiquei com bastante medo. Eu tinha um medo que era assim, demais. Alguém disse e prometeu que iria me pegar na escola. E eu tinha extremo medo lá no colégio. Eu tinha extremo medo. E sabe o que eu fiz? Eu tive que, aos poucos, mudar a minha maneira de pensar. Eu tive que começar a pensar, não, eu vou para a escola. E lá eu estou seguro porque eu tenho os professores, tenho a diretora, tenho os meus amigos, as minhas amigas, tem pessoas que gostam de mim e vão me proteger. Eu também passei a andar com pessoas que eram minhas amigas, meus amigos e que me protegiam. Isso foi fundamental para mim. E aí deixa eu dizer para você, é muito importante. Será que nesse tempo você precisa propor uma reforma dentro de você, de segurança? Agora, se tem que propor essa reforma de segurança, é importante saber com quem que você está andando. Quais são suas amizades? Fez uma gerência de como estão os seus pensamentos? O que precisa sair? Mas o que precisa entrar? No meu caso, que eu compartilhei com você, com 7 anos de idade, eu tive que dizer a mim mesmo, não, lá tem pessoas que gostam de mim. Lá tem pessoas que vão me proteger. Lá tem pessoas que realmente se importam comigo pelo que eu sou. E deixa eu dizer a você, isso foi muito bom. Isso foi fundamental. Porque eu cheguei hoje aqui para dizer a você, em tempos de isolamento, e também depois, fora, quando nós sairmos desse tempo, nós temos a capacidade de propor uma reforma a nós mesmos, às nossas crianças, dentro dos nossos relacionamentos. Nós temos essa capacidade de propor a reforma de segurança. Proponha a segurança. Não proponha a insegurança. Tenha comportamentos que vão te levar a ser seguros. Eu certamente trarei uma live falando sobre a importância de bons relacionamentos e o seu benefício, ou os seus benefícios. Mas eu quero dizer a você, por favor, proponha a você segurança. Nós vamos falar de um terceiro momento, um terceiro ponto que eu quero tratar com você. Estamos falando até aqui, e eu quero só fazer rapidamente uma recapitulação com você, que está chegando na nossa live nesse momento, e dizer a você que continua conosco, muito obrigado, vamos juntos, daqui a pouco, já estamos chegando ao final da nossa live. É muito importante que você esteja conosco para ser semente, para levar isso a outras pessoas, para disseminar esta questão. Ok? Então, eu tenho falado nessa noite sobre reforma. E falando sobre reforma, eu estou falando qual é a reforma que você está provocando na vida da sua criança em tempos de isolamento. Então, falei de uma primeira reforma, que é muito importante. Proponha a reforma de mais acessibilidade. Faça com que as pessoas entendam que elas podem chegar até você, e você também pode, mais do que nunca,
ter esta capacidade. Mas também, em segundo lugar, proponha algo que é muito importante. E aí nós não podemos esquecer disso. Proponha algo que pode ser fundamental, que é a segurança. O quanto as pessoas sabem que você é seguro? O quanto elas veem insegurança na sua postura? Proponha segurança às crianças. Isso é muito importante. Porque quando nós temos segurança, nós vivemos melhor. E aí, toda reforma baseada numa boa segurança, ela é uma reforma que vai acontecer com outro dinamismo. Com um dinamismo que vai trazer a alegria, a participação, a coesão, e todos juntos irão fazer o melhor para que aquilo aconteça o mais rápido possível. Neiva está conosco. Oi, Neiva, tudo bem? Sempre presente na nossa live, né? E então, a terceira reforma que eu quero trazer para você nesta noite é a reforma que nos leva à capacidade de entender mais do que nunca que nós precisamos ter momentos de diversão com responsabilidade. Deixa eu dizer a você, essa é uma reforma importante. Reforma importantíssima. Olha, está conosco Adenilson Colli. Ô Adenilson, tudo bem? Ali do Depósito Colli. Adenilson, estamos falando de reforma. E eu sei que você é uma pessoa que entende de reforma no que diz respeito à vida, né, do sonho das pessoas. E entendendo de reforma, eu sei que este assunto é um assunto muito importante, que todos nós vamos cada vez mais viver ele. Em tempos de isolamento social, proponha a reforma, mas proponha a reforma que trará diversão com responsabilidade. Muitas vezes, nesse tempo, nós estamos vivendo, olha, e não dá para ter diversão. Não dá para ir ao parque. Não dá para fazer aquele momento na academia. Não dá para estar, muitas vezes, nos lugares em que nós gostamos, para chamar um amigo, uma amiga, a família, os parentes, aqueles dos quais você tem um relacionamento, que você chama para ir a uma padaria, para estar ali, para tomar um café, para trocar um assunto, para todos juntos se alegrarem. Nós estamos privados disso. Mas deixa eu dizer para você, esta é uma reforma importante. Proponha diversão. Proponha diversão aí na sua casa, para as suas crianças. Isso é muito importante. Proponha diversão para aqueles que estão do seu lado. Porque se nós vivermos a vida sem momentos de diversão, nós vamos passar por essa vida e vamos perder muito. Por que eu digo vamos perder muito? Porque a vida também é feita de momentos divertidos. Então proponha diversão. Mas essa diversão, ela tem que começar dentro de você, ela precisa sair de você, ela precisa tomar conta do ambiente, ela precisa estar muito claro às pessoas, as pessoas precisam entender isso, e do ponto de vista comportamental, isso vai ser uma grande mudança. Eu acredito que nós certamente estamos tendo uma reforma crucial no mundo em que vivemos. E essa reforma que nós estamos tendo no mundo em que nós vivemos é muito importante. Olha, está conosco também, né, a Maria Prudente. Oi Maria, tudo bom? Seja bem-vinda. Mas também está conosco a Daniela e o Valdir. Eles estão conosco lá de Santa Catarina. Olha, um abraço a vocês, né? Certamente eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês aí. E nós estamos aqui também fazendo a nossa parte. Estamos vivendo um tempo de reforma. E nesse tempo de reforma, então, promova a diversão. Promova a diversão. Não faça do seu lar, não faça da sua criança, não faça em você mesmo, que aquele ambiente, aquele lar, seja um lar que não desfrute de um momento de diversão. Eu sempre tenho proposto lá em casa boas gargalhadas. Eu sempre tenho dito lá em casa, olha, vale muito a pena.
nós nos divertirmos. Outro abraço a vocês, viu, Daniela? Outro abraço a você e ao Valdir. É um prazer sempre ter vocês aqui de Santa Catarina. E é um prazer ter o Brasil inteiro aqui conosco. É um prazer que todos nós estamos construindo esta questão de uma boa reforma. Então deixa eu dizer a você, promova reforma com uma questão importante. Promova a reforma que nos leve a entender algo que é crucial a nós. A reforma que nos leve a entender que precisamos de diversão. Mas essa diversão tem que ser uma diversão com responsabilidade. Nós não estamos falando de uma diversão sem responsabilidade. É importante nós termos responsabilidade diante daquilo que nós estamos fazendo. É muito importante, muito legal, porque é assim que nós vamos realmente viver diferentes. Então, por favor, proponha neste momento da sua vida diversão, mas proponha ela com responsabilidade. Eu quero realmente que nós possamos viver isso, porque eu creio que nós certamente estamos passando por um tempo de reforma. Se você não se atentou a essa questão, por favor, se atente a essa questão. Deixa eu pegar um pouco de água aqui para mim. Se atente a essa questão. A questão de realmente viver um tempo de reforma. E aí eu quero, mais do que nunca, abrir para perguntas nesse momento. Então, você já prepare a sua pergunta, pode começar a escrever, eu vou ler a sua pergunta, nós vamos responder as perguntas aqui, né? E lembrando que todas as suas perguntas elas serão respondidas, mas também você pode falar conosco lá pelo telefone 449-9927-0187. Esse é o WhatsApp, que neste tempo ele está aberto para ouvir você, para orientar você, porque eu quero contribuir para que o seu comportamento seja um comportamento saudável. E neste momento, o seu comportamento, sendo um comportamento saudável, ele vai ser semente para outras pessoas. E nós queremos isso. Nós queremos que realmente você pegue esse conteúdo e leve esse conteúdo a outras pessoas, para que elas possam viver neste momento, sabendo, eu preciso provocar uma reforma. Preciso provocar uma reforma nas minhas crianças, mas preciso provocar uma reforma dentro de mim. Preciso provocar uma reforma no ambiente onde eu estou. Eu preciso provocar uma reforma para que as pessoas percebam que esse mundo pode ser melhor. Ele pode viver e pode sim estar cada vez mais recebendo coisas boas. Quando eu digo ele pode viver, ou seja, ele pode ver a sua maneira de viver e aí ter cada vez mais questões melhores, né? Eu estou aguardando a sua pergunta. Está conosco Tatiane. Oi, Tati, tudo bem? Que bom ter você conosco. Um abraço ao Maicon, né? E também um abraço ao bebê. Então, é muito importante isso. Nós queremos contribuir com você. E nós queremos que você entenda, nesse tempo de isolamento, é muito importante nós propormos reforma. E aí, deixa eu dizer também algo aqui, enquanto você vai aí elaborando as suas perguntas. Uma questão importante é que, muitas vezes, nós vamos precisar entender que nós somos seres que, diante de uma situação de isolamento, nós somos impelidos à reforma. E nós temos que, cada vez mais, buscar reformas. Reformas comportamentais. Reformas na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de ver as pessoas, na nossa maneira de conviver com as pessoas, nossa maneira de estar cada vez mais sendo uma pessoa que contribui para que esse mundo seja um mundo melhor. Está conosco também Daniela Fogaça. Oi, Dani. Tudo bem, Daniela?
Que prazer ver você aqui. É sempre uma honra, né? Uma profissional de tamanha envergadura, que eu tenho a honra e guardo com muito carinho, né, as entrevistas que você me concedeu, e é uma alegria ter você aqui. Um grande abraço a você, um grande abraço à família, né, e estamos sempre ligados naquilo que você tem produzido para que esse mundo seja melhor, né? Estou sempre vendo ali o que você tem feito. Um abraço a você, um abraço ao marido, um abraço às filhas. É uma alegria ter vocês conosco. Daí do Rio Grande, né? Aliás, daí de Curitiba, né? Do Rio Grande é você, né? Mas daí de Curitiba, estando conosco na nossa live. Que importante. Ó, está chegando aqui para mim uma pergunta e eu quero respondê-la. Então a pergunta é assim: doutor, em tempos de reforma, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor no meu comportamento verbal? Bom, em tempos de reforma, como nós podemos nos tornar uma pessoa melhor com aquilo que nós falamos no comportamento verbal? Primeiro, olhe e perceba como é a sua fala, o que você tem dito, né? Porque talvez aquilo que você tenha dito pode mudar a vida de outras pessoas. Então, veja se você tem o hábito de ser uma pessoa que abençoa, uma pessoa que tem uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Deixa eu compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo essa semana. Uma pessoa, eu mandei uma mensagem a ela, né? E ela me respondeu assim: olha, vou começar respondendo a sua mensagem da terceira parte que você colocou para a primeira, ou seja, de trás para frente. E ela disse assim: estou muito feliz de saber que você está se reinventando neste momento. Estou muito feliz de saber que você tem interesse por esta área, né? Continue. Deixa eu dizer a você, aquilo para mim foi um comportamento verbal que me trouxe uma grande alegria, mas também me encheu de ânimo. Eu falei comigo mesmo: é isso, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou investir bem nesta questão. Olha só, foi uma palavra simples. E aí eu dei um feedback a essa pessoa. Eu disse a ela: olha, eu estou falando com você, mandando essa mensagem a você para te agradecer, porque aquilo que você disse foi muito importante para mim. E eu ouvi desta pessoa, ela disse assim: olha, eu fico feliz, que como é bom saber que eu sou usado e fui usado em um feedback que para mim foi tranquilo. Deixa eu dizer a você, use o seu comportamento oral, use mesmo, desfrute dele, mas preste atenção naquilo que você fala, porque a vida, esse é um texto que está lá na palavra, ou seja, na Bíblia. Alguns vão chamar de palavra, outros vão dizer livro sagrado, né? Eu chamo de Bíblia, foi assim que meus pais me ensinaram. Na Bíblia tem um versículo que diz que o mal, né, e a vida estão no poder da língua. Então, nós precisamos saber disso. Use o seu comportamento verbal para dar vida às pessoas, para dar vida a você. Essa é uma questão muito importante nesse tempo em que você vai promovendo a reforma. Eu aguardo aqui mais algumas perguntas, se houver. Caso não haja, eu vou então introduzir você para o momento final. Deixa eu dizer a você, deixa eu falar um pouco quem eu sou, porque eu tenho pessoas que estão entrando, talvez não me conheçam. Eu falei lá no início e não tenho falado no final. Então eu sou o psicólogo Valdinei Arruda e eu tenho uma missão muito clara e eu sei qual é a minha missão na Terra. A minha missão
é melhorar as pessoas no seu comportamento. Eu nasci para isso. Eu nasci para ajudar as pessoas a se tornarem melhor naquilo em que elas realmente estão vivendo. E nesse tempo, eu decidi, quando eu fiquei sabendo, quando eu entendi que todos nós entraríamos em quarentena, em que estaríamos em momento de isolamento, eu decidi doar parte do meu tempo para as pessoas. E eu estou doando parte do meu tempo para melhorar os comportamentos das pessoas. Estou fazendo isso para melhorar o comportamento de pais para os filhos e dos filhos para os pais. Estou fazendo isso para melhorar o comportamento do colaborador para com os seus amigos de trabalho. Estou fazendo isso para melhorar o comportamento do empresário, do empreendedor, do professor, da professora, né, da empresária, né, da empreendedora, enfim, da dona de casa, né, de todos vocês, né, dos profissionais liberais. Oi, Kleber Morales está conosco, né? É muito bom ter você aqui, sempre uma alegria. Então, por favor, né, esteja cada vez mais vivendo, sabendo quem você é. Mas eu sei quem eu sou, por isso eu estou contribuindo com você. E eu quero cada vez mais que essa semente que você está pegando aqui, você possa levá-la, porque aqui eu levo o seu comportamento a sério. Você leva o meu comportamento a sério? Então vamos fazer um combinado. Eu levo o seu comportamento a sério, você leva o meu comportamento a sério. E nós vamos jogar essa semente para que Maringá, para que o Paraná, para que o Brasil e para que o mundo se torne um celeiro de bons comportamentos. Eu contribuo com você sempre com muita alegria. E quero que você possa, mais do que nunca, entender, nós estamos prontos para ouvir você. Nós estamos prontos para realmente escutar você neste tempo. Então, precisando, por favor, nós queremos ouvir você. Porque esta é a minha missão. Ajudar as pessoas a ter um comportamento assertivo e a viver uma vida onde elas vão provocar reformas. Porque reforma não é ruim. Está conosco, né, o proprietário do Grupo Colli, né, um dos proprietários, o Adenilson, está conosco. Ele talvez diria, é verdade, a reforma não é ruim. A reforma não é ruim. A questão é qual escolha você vai fazer dos materiais que você vai provocar a reforma. Eu decidi fazer uma escolha. Eu quero dar tudo o que tenho recebido, tudo que essa sociedade tem me dado, com os materiais que tenho. Eu quero dar tudo de volta à sociedade. Porque os materiais que recebi são materiais que mudam e mudaram a minha vida. E eu quero também que a sua vida seja mudada. Um abraço a você. Faça bom proveito desse momento e viva a sua vida sabendo, você pode ser uma pessoa que provoca mudança. Então, não se esqueça, viva a sua vida sempre sabendo, eu vou ser um agente de mudança, mas primeiro, eu vou provocar uma reforma aqui. Não dá mais para ser quem nós éramos, nós precisamos ser diferentes. Precisamos viver diferente. Por isso eu tenho esse chamado e tenho chamado a você a isso. Seja você aonde você estiver, o maior agente de mudança, mas na sua família, seja um agente de mudança número 1 para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para aqueles que convivem com você. Grande abraço a você. Foi uma alegria estar com você. E olha, a Páscoa está chegando. Mas sabemos que o melhor comportamento na Páscoa é o comportamento de saber que nós temos alguém que pode estar conosco, que convive conosco, que realmente quer cada vez mais ter espaço dentro de nós para dar a nós a capacidade de provocar reformas. As reformas
que nós sabemos quem provocou foi ele. As reformas que nós ainda vamos saber quem vai provocar é ele. De quem é ele que você está falando? Eu estou falando de Deus. E eu quero que você viva e tenha uma Páscoa. Mas eu estou falando também de Jesus. Jesus é o Cordeiro. Ele é o maior símbolo da Páscoa. Então, por favor, tenha um bom comportamento. Provoque boas reformas e viva bem. E deixe Jesus ser aquele que provoca grandes reformas em você. Muito obrigado. É uma alegria, foi uma alegria estar com você nesse tempo, né? E juntos nós vamos crescendo. Voltaremos com uma live na próxima semana. Então, na semana que vem, nós teremos a nossa live. Ela acontecerá na segunda-feira novamente. Então, segunda-feira, temos uma outra live. Na live de segunda-feira, eu quero trazer uma novidade para você. Esteja ligado nos nossos canais, né? E não perca o contato, porque certamente segunda-feira teremos um outro assunto que vai impactar a sua vida e mudar a sua história. Um abraço. Fique com Deus.